Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos novos para vocês aqui no canal. Estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Agora vamos direto aqui para as análises dos comentaristas de São Paulo 1, Flamengo 3 pela Copa do Brasil 2022. Você olha o lance e você não entende nem muito bem quem tinha que fazer a falta. O jogador mais adiantado era o Diego, só que o Diego quer recompor para a zaga, aí o Pablo Maia está atrás do Diego, aí o Nestor está perdido. No segundo gol, claramente, é um gol que o Pablo Maia tem que fazer, matar a jogada com a Arrascaeta. Falta simples, não toma nem cartão amarelo ali. O time do Guardiola faz isso em algumas circunstâncias, o time do Klopp faz isso quando marca na frente e perde a bola, o time do Rogério também tinha que fazer. E aí você não dá espaço para um time letal como o time do Flamengo. O único lance de todas as chances que o Flamengo teve claras de construir, que não foi totalmente bem executado, é o gol que o Gabigol perde num contra-ataque, que tem o lançamento. Passe do Pedro. Exatamente. E aí você vê o Pedro ganhando na velocidade, o Pedro está marcado por dois, o Pedro corta, o Pedro rola a bola com muita qualidade. E o Gabigol, que fez uma partida abaixo do nível dele, Gabigol, mesmo tendo feito gol, perde aquele gol. Então, quando você tem essa diferença técnica do goleiro ao centroavante, ao finalizador, porque o Pedro é mais jogador que o Caleri. Caleri é guerreiro, luta, se tiver a chance vai guardar, mas tecnicamente o Pedro tem muito mais recurso, a coisa fica difícil. Por que o São Paulo foi coletivamente melhor? Aí eu sei que alguns flamenguistas se incomodam comigo e eu respeito quem pensa de outra maneira. Vão citar um jogo contra o Ceará, vão dizer que o Dorival jogou com o Losango contra o Palmeiras. Não jogou. Jogou 4-3-3, né? Só quando o Vina voltava ali, de vez em quando fazia um losango, na verdade, mas era muito mais um 4-3-3, clássico, inclusive, né? Qualquer dúvida, conversei até com... Pedi uma pessoa conversar, conversou com o analista que cuida da parte tática do Ceará na época, e ele mesmo me confirmou, mas de qualquer maneira, tudo bem. O problema é que o Flamengo, quando ele recompõe com 3 jogadores no meio, não vem um quarto jogador, e o Dorival corrige isso no segundo tempo, quando ele traz o Gabigol mais para a direita, o Everton Ribeiro mais para a direita, mata o Patrick, que fez um grande primeiro tempo, e o Patrick não joga nada no segundo tempo, tanto é que acaba sendo substituído. O São Paulo tinha muito espaço para chegar com facilidade pelos lados, né? E o São Paulo chegava muito próximo da área, então, por exemplo, o Patrick e o Reinaldo dobrando em cima do Rodinei no primeiro tempo. Foi uma festa. Se o Flamengo tem uma superioridade coletiva, presta atenção nisso, como o São Paulo teve no primeiro tempo e a facilidade que o São Paulo teve para chegar próximo à área do Flamengo, o Flamengo faz 6 no São Paulo no primeiro tempo. É que o São Paulo ali falta um pouco mais o passe, falta a individualidade, o Nestor fez um primeiro tempo muito fraco, e aí os times são incomparáveis. São incomparáveis e o resultado reflete a diferença entre os times, mesmo com o jogo coletivo do São Paulo melhor que o do Flamengo. Diga, Jean. Não, é que eu vou partir do contraponto que o autocontraponto que o Pedro fez, porque eu acho que assim, desse jeito a gente sempre vai justificar tudo, né? E a gente sempre vai dizer que o vencedor mereceu vencer e que o perdedor mereceu perder. Por que eu estou falando isso? Eu parto da minha própria expectativa em relação ao jogo. Eu, sinceramente, imaginava um Flamengo dominando o jogo, provavelmente do começo ao fim. Porque o Flamengo mereceu que eu tivesse essa expectativa em relação ao futebol dele. Porque o Flamengo vem jogando assim. O Flamengo vem jogando muito mais do que o São Paulo, que é um time que esporadicamente, eventualmente... Jogou melhor contra o Palmeiras, inclusive, né? Agora tem um time diferente, né? Eu acho que assim, no fim não conseguiu produzir tanto quanto produzia contra o Palmeiras, mas porque estava também com o time reserva e depois entraram os titulares. Mas assim, acho que o time titular, esse que a gente viu hoje entrar do Flamengo, é um time que vem amassando os seus adversários, que vem tendo muita superioridade. E o São Paulo não. Então assim, eu olho sempre para a expectativa que eu tenho. A expectativa que eu tinha era essa, era de um Flamengo dominante, um Flamengo criando mais, e de um São Paulo que eu até achava pela escalação, concordo, uma boa escalação do Rogério Ceni olhando para o adversário, fosse ser uma escalação mais precavida do que o São Paulo de fato foi. É claro que o São Paulo muda talvez a sua postura no começo do jogo porque ele sofre o gol. Agora, o que eu quero dizer é que esse assim, exercício de justificar os resultados, porque se a gente for olhar com lupa os lances decisivos de uma partida de futebol, você sempre vai justificar tudo. Ah, porque o cara errou aqui, o cara errou ali.
outro errou e você não conseguiu fazer gol. Eu sei disso, assim, agora... Mas, Jean, quando os caras erram rodadas após rodadas, eles têm dificuldade, os outros acertam rodada após rodada, não, mas... você pode justificar. Quando é esporádico, não. Mas não, e aí é a qualidade. Não, mas é que eu quero olhar para os méritos do derrotado, porque eu acho que muitas vezes a gente faz pouco isso na ânsia de elogiar o vencedor. Eu, sinceramente, acho que hoje, o Flamengo, especificamente hoje, e estou falando, é um time que vem jogando muito bem e que merece elogios e que é ainda o favorito nas competições que disputa, exceção feita, evidentemente, ao brasileiro, porque o brasileiro ele tem uma boa diferença de pontos para o líder, mas foi um Flamengo hoje muito abaixo. E, potencialmente, o Flamengo pode oferecer muito mais do que ofereceu. E eu acho que, potencialmente, o São Paulo não pode oferecer, talvez, mais do que ele ofereceu hoje. Eu estava quase indo por esse caminho, mas aí, refletindo no jogo, sobre tudo o que aconteceu, São Paulo jogou coletivo, o Flamengo ficou abaixo no coletivo. Mas, espera aí. Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Estavam todos lá com o Paulo Souza. Todos lá. Todos. Não é o Cebolinha que entrou, mudou o Flamengo, não foi o Vidal. Assim, o jeito que o Dorival deu com os mesmos jogadores. E jogadores que estavam assim, já tinham levado o pé, né, e estavam no ar, voando. O Rodinei, ele pegou, volta aqui. Léo Pereira, volta aqui. Então, ele conseguiu arrumar o time com os que lá estavam. Você Flamengo... só o primeiro tempo ou não? Não, digo no jogo todo. Onde eu quero chegar? O resultado do Flamengo hoje, claro, a gente tem a expectativa de brilho tão intenso, mas hoje o outro lado pesou. São Paulo pesou. São Paulo complicou o Flamengo. Né? O São Paulo competiu. E o que o Flamengo? O Flamengo não é que não tenha jogado o jogo coletivo. O jogo coletivo alcançado pelo Dorival, ele faz o quê? Ele resulta num rendimento absurdo de cada um desses jogadores. É o melhor do Everton Ribeiro, que estava mortinho com o Paulo Souza. É o melhor do Pedro, que estava no banco de reservas. É o melhor do Gabigol, que não estava se encontrando. O Gabigol nem é o melhor, já teve... Mas por exemplo, João Gomes, Thiago Maia, Rodinei, Léo Pereira, você fala assim, peraí. Então o Dorival conseguiu, no coletivo, criar uma sustentação para que individualmente esses caras arrebentassem. Hoje, o individual resolveu? Como sempre, ele é muito bom. Mas eu quero defender que houve coletivo no Flamengo. Não, mas ninguém disse que não houve. Estou dizendo que o coletivo do outro foi melhor. Não é um time bagunçado. O coletivo do Flamengo é bom. O coletivo das últimas semanas... Não é isso. No São Paulo... O coletivo das últimas semanas traz uma diferença que eles resolvem hoje. Mas no São Paulo... Então, assim, por que alguns jogos São Paulo e Palmeiras, e tem muitos, o São Paulo consegue travar o Palmeiras mais do que outros adversários travam? Isso é fato. São Paulo consegue. Né? Então o São Paulo conseguiu, só que aí a diferença está no placar. A diferença ela é mortal. Você discutir as nuances, os momentos do jogo, tendo o placar ali 3-1, quem está chegando agora fala conversa de maluco. Dá para dizer que o Rogério Ceni tem grande responsabilidade nisso? Eu acho que São Paulo jogou uma partida enorme. Tomando 3-1, foi enorme para o padrão São Paulo. Se a régua for para padrão Flamengo, estão todos abaixo. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo o Flamengo com o coletivo funcionando muito bem. Sem o coletivo do Flamengo funcionar bem, individualmente o time não andaria. Claro, mas o Ceni ele tem muito mais peso na atuação do São Paulo do que no resultado, do que no placar do jogo. E evidentemente, como sempre acontece aqui no Brasil especialmente, já comecei a ver críticas, porque o Luciano... Tinha torcedor, o São Paulo fazendo um grande jogo, aos 32 minutos, tinha torcedor pedindo Luciano, com o Patrick fazendo uma partidaça. Porque o Patrick fez um jogo gigante no primeiro tempo, oferecendo mais, inclusive, do que o Luciano poderia oferecer. Então, a minha questão é sempre muito essa, assim, a avaliação, e aí os técnicos muitas vezes se queixam disso. E o Flamengo... praticamente está, ainda não está classificado na final da Copa do Brasil, é favorito muito na semifinal da Libertadores, tem tudo a ver com o Dorival. O Dorival fez 500 coisas que, desde o jeito que ele posiciona a zaga, colocar o Rodinei, o posicionamento do Everton Ribeiro, colocar o Gabigol e o Pedro, tudo passa pelo técnico. Aí os resultados melhoram, o time se classifica, massacra o Tolima, tira o Atlético Mineiro, vai ganhando confiança e volta a jogar o melhor futebol do país. Com a bola...
a ideia de jogo do Flamengo, ela é extremamente eficaz. É um time muito forte. Sem a bola, há alguns espaços. E isso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O elenco dele pode oferecer um jeito de jogar um pouco diferente. O que precisa? Em primeiro lugar, o Cebolinha, que hoje entrou bem, fez o gol, hoje entrou bem, precisa jogar o futebol de Cebolinha, porque o Dorival não tem motivos para trocar os jogadores. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, agora o resultado, tem Star Plus, vai lá, assiste o Linha de Passe de segunda-feira. Assiste a Linha de Passe de segunda-feira. Olha o que eu falei aqui. Flamengo constrói muito bem por dentro. Como foi o contra-ataque? Gabigol perdeu o gol? Por dentro. Como foi o gol do Cebolinha? Por dentro. Como o Flamengo faz as jogadas, principalmente o Rodinei passa, vai bem, mas por dentro. Mas deixa espaço por ambos os lados. O São Paulo vai usar os lados do campo e essa é a esperança do São Paulo de tentar, de algum jeito, dificultar o jogo para o Flamengo. Foi exatamente o que aconteceu.